Salve nono ano, tudo bem com vocês? Professor Tiago, mais uma aula de geografia aqui. Hoje nós vamos falar sobre geografia das indústrias. Antes de a gente começar a aula, eu queria dar um recado para todos vocês do nono ano. Eu sei que alguns alunos estão com dificuldade em acessar, em enviar as atividades no Classroom. Eu já fiz uma postagem para vocês há alguns meses aí, mostrando, botando um vídeo inclusive, mostrando como fazer essa postagem, para vocês não ficarem ali com ela pendente, tá? Vocês têm que, a hora que vocês enviarem a atividade, vocês têm que conferir se essa atividade está pendente ainda. Se a atividade não estiver pendente mais, significa que a atividade já veio para mim. Mas se estiver escrito como pendente, a atividade não veio. Então, tem um vídeo que eu coloquei para vocês já lá no Classroom. Todos os alunos, meus alunos da escola receberam esse vídeo, essa postagem, ensinando como fazer as atividades e como postar as atividades. Sigam os passos, sigam as dicas do vídeo, para que você não fique sem atividade, porque tem muito aluno ficando com nota baixa por conta das atividades que não estão chegando. Para mim, se a atividade não chegou, vocês não fizeram. Então, vocês, por favor, tá? Tomem atenção, tenham atenção sobre essa postagem de vocês aí, tá bom? Vamos começar aulas de geografia das indústrias com vocês, então, começando com o processo industrial, que é a industrialização. Industrialização é um tipo de processo histórico e social através do qual a indústria se torna o setor dominante de uma economia mediante a substituição de instrumentos técnicos e processos de produção, resultando em aumento na produtividade dos fatores e da geração de riqueza. O que significa isso então? Industrialização ele é um processo histórico em que o setor que vai mais gerar riqueza é a indústria. Então, assim, nós tivemos etapas, né, no sistema capitalista que fizeram com que alguns setores fossem mais ricos do que outros. Hoje a gente vai ver, então, o processo de como foi que a indústria virou o meio de produção mais rico que nós temos no capitalismo nesses períodos industriais, tá? Então vamos ver como é que ficou isso aqui. Primeiro a gente tem, então, uma linha do tempo mostrando que existe um processo de transformação dessa indústria. A indústria não se transformou do nada, não gerou do nada, né? Ela primeiro era um artesanato, primeiro existia um trabalho artesanal, depois um trabalho chamado manufatura, depois a Revolução Industrial e a fase atual de hoje. Eu tenho aqui as informações, mas eu vou ler para vocês agora, porque eu vou explicar uma por uma, passando aqui para vocês, tá bom? Temos também a indústria chamada de indústria do extrativismo. Extrativismo mineral significa, então, que há uma indústria toda que faz esse tipo de atividade aí, ó, retirando o minério da terra. Isso também é uma indústria do extrativismo mineral. E também a importância da indústria chamada de indústria de bens de produção. O que são indústrias de bens de produção? São as indústrias que estão relacionadas, que produzem máquinas para outras indústrias. Então vocês estão vendo aí nesse GIF aí, uma máquina que faz corrente, tá? Essa máquina que faz corrente é uma máquina chamada de bem de produção. O que é o bem de produção? O bem de produção é justamente a fábrica que produz máquinas para outra fábrica. Então, uma indústria de máquinas ou de aço que produz uma base para dar para outra indústria, entendeu? Para outra indústria funcionar, ela precisa de mais máquina, precisa de aço. E quem faz isso é uma indústria chamada de indústria de bens de produção. Como é que era a atividade antigamente? Como é que era feito? De forma artesanal, uma produção chamada de produção artesanal. Essa produção artesanal era feita de forma muito lenta, porque um artesão fazia um produto no dia, dois, sei lá, três. E era uma época em que a maior parte das pessoas moravam no campo. Então, assim, as pessoas não precisavam de muitas coisas, precisavam de algumas coisas, e aquilo que o artesão produzia dava conta já. Os artesãos já podiam vender para essas pessoas e ok, estava tudo certo. Só que passado um período da história, que nós vamos ver que a necessidade aumentou muito. A quantidade de pessoas comprando os produtos aumentou bastante. E aí teve que mudar também o jeito de produzir esses produtos. O capitalismo, que é um sistema que nós vivemos hoje, ele teve duas etapas antes do capitalismo que nós vivemos hoje. Que hoje a gente vive no capitalismo chamado capitalismo financeiro. A gente teve a primeira etapa, que era o capitalismo comercial. O capitalismo comercial,
aconteceu no século XV, a partir do século XV, XVI, quando a Europa acaba a Idade Média. O que aconteceu na Idade Média? Na Idade Média, a maior parte das pessoas morava no campo. Só que na Idade Moderna, as pessoas passam a morar na cidade. E na cidade aparecem aqueles que eram os comerciantes da cidade, chamados de burgueses. Os burgueses começam a comercializar todo tipo de produto. E então começam a buscar produtos novos no mundo todo. Então aí surgem as colônias, surge o Brasil, né? Surge a colônia aqui as colônias da América, as colônias da África, as colônias na Ásia. Tudo isso porque os europeus foram buscar novos produtos para serem vendidos na Europa. Então, nesse período do capitalismo comercial, no século XVI, acontece que a maior riqueza da época era quem comercializava. Quem era rico na época era quem era comerciante, não que era industrial. A indústria não tinha existido ainda. E aí, a partir então do capitalismo comercial, começam a surgir as necessidades de trocas comerciais mais fortes na Europa. Como essas trocas comerciais aumentaram muito e as cidades cresceram muito também na Idade Moderna, surgiu a necessidade de mais produtos. Então, para fazer mais produtos, o ser humano, né, pensa numa forma, o europeu pensa numa forma de produzir de uma maneira mais intensa e mais barato. E como fazer isso? Com máquinas. E se tivesse uma máquina que fizesse o que o homem faz? Foi isso que impulsionou a Revolução Industrial. O fato do homem querer uma máquina que fizesse o trabalho do homem cada vez mais rápido, mais perfeito o produto, mais padronizado. E aí então surgem as primeiras máquinas na chamada Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial é chamada de Revolução, por quê? Porque vários dessas mudanças que ocorreram na Revolução Industrial, a gente traz até hoje. De uma forma ou de outra, a gente traz elas, com máquinas mais modernas, mas essas máquinas estão aí até hoje, fazendo o trabalho do homem. Ou a ideia continua sendo a mesma. Tá? Isso acontece, então, na nossa Revolução Industrial, quando o homem passa a produzir mais produtos ainda, levando esses produtos para todos os lugares do mundo, para que todo mundo possa comprar esses produtos. Nós temos aqui o trust. O que é um trust? O trust é uma corporação que possui todo o processo de produção de um produto, ou seja, é uma fábrica que produz o produto do começo ao fim, de plantio, de produção de matéria-prima, de distribuição desse produto. E nós temos também as holdings, tá? O que é uma holding? Holding é uma empresa que toma conta de outras empresas. Eu vou ampliar aqui para vocês verem essa imagem, ó. Nós temos aqui, ó, a Nestlé, a P&G, a Unilever, a Kellogg's, a Coca-Cola, a Kraft. São empresas que são donas de todas essas outras marcas que vocês estão vendo aí. Isso é uma holding. A holding é a empresa que toma conta de todas essas marcas, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É rapidinho mesmo, é só para vocês terem uma ideia. E eu quero que vocês façam atividade lá, tá certo? Não se esqueçam de seguir os passos do vídeo. O vídeo ensina vocês como vocês postarem atividades sem ficar pendente e chegar a atividade para mim, ok? Muito obrigado para vocês todos e até a próxima aula.